já tá ao vivo, não, né? Tá aqui live. Ao vivo agora. Ok. Muito boa tarde a todos e todas que nos assistem. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso terceiro dia de webinário, né? E hoje nós temos um convidado para lá de especial, né? Estamos aqui com a honrosa presença do Dr. Fabrício Germano Alves. O Fabrício, que é advogado, especialista em Direito do Consumidor e Relações de Consumo pela Universidade Potiguar, é também especialista em Direito Eletrônico pela Estácio, especialista em Docência no Ensino Superior pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre e doutor em Sociedade Democrática, Estado e Direito pela Universidade del País Vasco, Espanha. Atualmente, Fabrício também atua como professor da graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo líder do grupo de pesquisa Direito, Estado e Sociedade. Ele ainda coordena o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Direito das Relações de Consumo. Além de tudo isso, ele ainda arranja tempo para ser avaliador do INEP do MEC. Fabrício, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo à nossa casa virtual, né? E o microfone está liberado, ele é todo seu, fica à vontade. Disponha, professor. Queria iniciar também agradecendo o convite. O professor Carlos Sérgio entrou em contato, o professor Francisco entrou em seguida. É um grande prazer para mim também participar e dividir essa apresentação sobre apresentações, que eu vou tentar passar para vocês algumas técnicas, algumas, não diria artimanhas, algumas formas de planejar apresentações. Esse é um curso que ele foi planejado num período maior que esse, inicialmente, acho que talvez para 15 horas, para 20 horas, para ser dado numa semana inteira no formato presencial. Eu fiz agora uma adaptação para esse webinar online e tentei condensar temas que eu reputei ser mais interessantes para todos, independente de ser da área do direito ou não, que é a minha área de origem. As apresentações, todos os professores podem utilizar, eu, inclusive, digo devem utilizar, e vou fazer um apanhado geral aqui sobre os principais aspectos. Eu não sei muito bem como está sendo organizado, não consegui acompanhar todos os webinars sobre perguntas, etc. Mas, de qualquer maneira, fiquem à vontade para interferir e questionar, já que o aplicativo nos permite isso, sempre que vocês entenderem interessante. De vez em quando eu faço uma pequena pausa para que vocês possam fazer também pontuações, questionamentos, etc. Vamos, então, para seguir na nossa apresentação sobre apresentações. Primeiro ponto, eu sempre gosto de trazer essa imagem nas aulas também, vou transmitir aqui um pouco do que eu uso nas aulas, essa brincadeira sobre o entrevistado nunca fez um curso e faz apresentações impactantes. É possível que isso aconteça, mas eu não diria que é provável. Por quê? Porque quando nós estudamos mais as técnicas para se montar uma apresentação, isso deixa muito mais fácil se chegar a uma apresentação que pode ser adjetivada como impactante. Seria uma apresentação interessante, pensando em nós, professores, que chama mais a atenção dos alunos do que as apresentações tradicionais. Então, é interessante, sim, fazer formações, inclusive como essa que vocês estão participando hoje. Normalmente, a maioria dos professores não faz esse tipo de formação e diz, não precisa fazer curso, eu aprendo, eu mesmo faço os meus slides, eu vou usar templates prontos, para quem não sabe, são aqueles modelos que já vêm formatados do PowerPoint. Alguns adotam como uma saída para suas apresentações usar esse modelo pronto. Para quem usa, já começo a primeira sugestão ou o primeiro conselho, não usem mais esses templates prontos e eu vou explicar por quê. A maioria dos docentes, a maioria dos palestrantes vai por esse caminho de não preparar com muito zelo as apresentações, até pelo conjunto de atividades que nós temos, a sequência de coisas que temos para fazer, administrativas, técnicas, etc. E aí nós, geralmente, eu digo professores, utilizamos o caminho mais fácil, que é simplesmente jogar o conteúdo para o slide, que nós já dominamos, o slide serve como um guia, e
Quando possível, utilizamos os templates prontos para seguir um padrão. A grande utilidade do template é manter o padrão durante a apresentação inteira, mas a minha sugestão aqui e o meu convite aqui é que nós sigamos esse jovem que está, deixa eu ver se eu mostro aqui, pequenininho aqui, de branco, e pegar o canal diferente, pegar um caminho diferenciado para que nossas aulas também possam ser diferenciadas. Quando se fala em slide medíocre, eu quero falar não num tom negativo, num tom pejorativo, mas eu estou me referindo ao slide médio, ao slide mediano, que vai ter essa figurinha aí amarela, a cara do aluno, nem tão ruim, nem tão feliz. Esse seria o slide medíocre, o slide comum, que quase todos os professores utilizam, seja na universidade, seja no segundo grau. Quando eu me refiro a template, esse é o exemplo, que já vem formatado, com essas bordas laterais que o programa já apresenta, e geralmente, a partir do fundo branco, nós montamos textos como esses que estão sendo exibidos aí. Quando eu monto um slide com essa configuração que está aí, mudei o lado, com essa configuração que está aqui, os alunos simplesmente veem um slide desse, mas não tem nenhum atrativo. Muitas vezes esses slides são cheios de texto que, em alguns casos, o professor ainda vai ler, e quando o professor para ler um slide desse, eu tenho um desvio total de atenção dos alunos. Muitas vezes nós usamos um tipo de slide como esse para marcar o que é essencial, o que nós devemos falar e seguir um roteiro para nossas aulas, principalmente quando é um conteúdo com o qual nós não temos tanta familiaridade. Nós usamos o slide como um apoio. Sobre esse formato, eu poderia montar um slide clássico, começando por uma logo, como eu coloquei nesse, da UERN. Aí eu começo a identificar que essa parte diz respeito à introdução. Depois, a frase que eu quero comunicar é essa: apresentar é contar histórias. É uma frase clássica de quem trabalha apresentações, de quem trabalha com design para apresentações, montagem de apresentações, de que o fato de apresentar é uma contação de histórias. A identificação da aula, a apresentação para professores, do programa que eu utilizo, PowerPoint, também é uma curiosidade. Muitas pessoas às vezes perguntam: que professor, que programa o senhor utiliza para fazer essa apresentação? Eu, particularmente, utilizo o PowerPoint. O PowerPoint dá muita possibilidade para nós, além do que normalmente é explorado, mas pode ser feito no Keynote também, para quem prefere. Essa apresentação não é voltada especificamente para os recursos do PowerPoint, por isso ela pode ser usada de maneira geral. Alguns conhecimentos, até para desenhar no quadro, é aplicável. Posso utilizar a data, 27/8/2020, para identificar esse evento ou essa apresentação especificamente. Acho que eu fiquei aqui na frente da data, está ela aqui. E uma imagem e um contorno da imagem. Vejam que ficou um slide com introdução, com a logo do lugar, no caso o UERN, apresentar e contar histórias, aula 1, apresentação para professores, data, programa que eu utilizei. Percebam que esse slide é um slide completo de informações, ele está recheado de informações. Quando eu monto um slide como esse, eu deixo pouco espaço para o apresentador, eu deixo pouco espaço para o professor. Os ouvintes, o auditório vai ser atraído para essa estrutura e o professor fica, de certo modo, em segundo plano. Não é isso que nós queremos. O que nós buscamos é um slide nesse estilo aqui. Apresentar é contar histórias. Então, eu tenho uma frase direta, que é a mesma frase do slide anterior, não tenho identificação de data, não tenho identificação do lugar, não tenho identificação se é a aula 1, se é a aula 2. Todas essas informações geralmente são dispensáveis quando nós vamos montar um slide para uma aula, por exemplo, principalmente porque, quando se fala em aula, é a mesma turma, é a mesma universidade, é dispensável para os alunos saber se é aula 1, se é aula 2. Nós podemos montar um slide simples como esse, inclusive com um GIF animado, como é o caso, a imagem fica se movendo, ao invés de montar aquele slide poluído de informações, completo, recheado de informações.
Ao pensar nisso, eu montei, eu trouxe isso aqui como exemplo, em uma aula, um slide sobre comércio eletrônico. A minha disciplina principal é Direito do Consumidor, eu faço slides para essa disciplina e aí tentei simplificar um slide comércio eletrônico e-commerce. Apenas o título e um ícone. Isso, depois de algum tempo fazendo cursos sobre apresentações, sobre PowerPoint, etc., etc., eu alterei esse slide e ele passou a ficar dessa forma. Então, todos esses efeitos de transição, de conformação, tipo de letra, fonte, imagem, vejam, um slide que era anteriormente, eu vou botar aqui o papel amassado, dessa forma, passou a ser organizado, a ser montado dessa segunda forma, comércio eletrônico e e-commerce. Exatamente o mesmo conteúdo, a mesma palavra, a mesma mensagem, sendo que usando uma imagem diferente nesse caso. Esse é o objetivo, é transformar a forma como nós montamos os nossos slides enquanto professores para a sala de aula, para o dia a dia. E aí, além do formato estático, eu posso usar um formato dinâmico, que é o exemplo desse que está o smartphone, para fazer a referência ao comércio eletrônico, e o carrinho de compra, para fazer referência à questão do consumo. Então, vejam que nesse outro slide eu já omiti o termo comércio eletrônico, deixei apenas e-commerce. E esse termo comércio eletrônico pode ser explicado pelo professor tranquilamente na aula. O slide ficou mais enxuto, ficou mais dinâmico, e aí, com certeza, vai chamar bem mais a atenção dos alunos do que o slide anterior. Uma grande pergunta que se faz quando se começa a estudar apresentações através de slides, ou mesmo para apresentar um trabalho, um TCC, ou no nosso caso, uma dissertação, uma tese de doutorado, quantos slides eu devo utilizar? Existe um limite ideal, existe uma quantidade ideal, um limite mínimo, máximo, para definir quantos slides eu posso utilizar numa apresentação? Primeira observação, slide é de graça. Eu vou tentar condensar tudo nesses 3 slides, nesses 4 slides, porque você não divide em mais slides essas informações, ao invés de encher um único slide com muito texto. Não paga nada. A mesma licença que o programa, que permite o uso do programa para confeccionar slides, permite que você multiplique indefinidamente quantos slides você quiser. Você pode fazer muitos slides. Outra informação importante é que slide não é medida de tempo. Não tem como você planejar matematicamente. Eu tenho 15 minutos, então vou fazer 15 slides. E aí vou seguir um slide por minuto. Às vezes, um conteúdo demora mais tempo para ser abordado, para ser explicado pelo professor, do que outro. E aí nós podemos ter slides que vão ficar sendo exibidos numa apresentação por 5, 10 segundos, e slides que vão ficar sendo exibidos, a depender do caso, por 30 minutos numa aula, por 10 minutos numa aula, se a explicação do tema assim exigir. Então, slide é de graça, slide não é medida de tempo, nós podemos usar quantos slides nós quisermos, adequando a quantidade ao conteúdo. Conteúdo que nós vamos tratar nessa webinar, nessa exposição. Por que usar slides? As fases que nós utilizamos na montagem ou na preparação final da apresentação, a composição desses slides, imagens e teorias sobre imagens que nós podemos utilizar, e como aplicar essas imagens nos slides, preparação prática que nós podemos ter, no caso do presencial, do online, e também como pesquisar imagens no Google. Vou mostrar alguns recursos que o próprio Google nos proporciona para buscar e para selecionar imagens específicas. Aí nós teremos uma fase mais prática dessa apresentação, onde pode haver, inclusive, mais interação. A depender do tempo, nós podemos fazer até uma parte prática, não sei se o formato permite isso, de analisar um único slide. Se algum dos participantes quiser disponibilizar um slide da sua aula, nós podemos também tentar contribuir para esse slide, dar sugestões conjuntas em como nós poderíamos melhorar, em termos gerais, a apresentação, a exposição do conteúdo que é trazido nesse slide. Por que, então, usar slides na aula?
por que eu vou preparar uma apresentação de slides, ter todo esse trabalho para preparar uma apresentação como essa, ao invés de simplesmente copiar no quadro, ou ao invés de simplesmente pegar um modelo, um template e colar o meu texto lá. O primeiro motivo é o impacto visual. Quando o professor entra na sala, se ele exibe uma apresentação que tem imagens diferenciadas, que tem um texto diferenciado, isso já chama a atenção para o aluno. Ah, interessante. Que apresentação será essa? Será que a apresentação vai seguir esse padrão ou não? Muitas vezes, outros professores não utilizam esse sistema. E quando um professor utiliza, isso chama a atenção dos alunos. Quando um palestrante utiliza uma apresentação como essa, num congresso, pode ser um diferencial para atrair a atenção do seu público, da sua audiência. Gera, logo, um impacto visual. Além disso, desperta sentimentos, que é um critério, um gatilho de engajamento. Chamar a atenção dos alunos e despertar, de alguma forma, o interesse deles, a afeição deles, a afinidade deles pelo tema que está sendo tratado na sala de aula, independente da área. O slide tem, sim, a capacidade de ajudar a despertar mais sentimentos e mais emoções nos alunos. Retenção de informação. Terceiro motivo. Ajuda mais quando nós temos imagens associadas ao texto. Quando eu trago uma imagem do cérebro carregando livros, tem uma associação com o conteúdo, tem uma associação com a memorização das informações, tem uma associação com a guarda, com a busca, com a organização de como essa informação vai ficar no cérebro das pessoas. Então, como docentes, nós tentamos controlar isso e permitir ao máximo que os alunos guardem os conteúdos que são trazidos em sala de aula, quando eles já não possuem esses conteúdos. Sobre habilidades específicas que nós precisamos acumular, digamos assim, para tratar ou para preparar uma apresentação com slides que seja mais impactante para os nossos alunos. Primeiro passo é saber contar histórias, é ter aquela organização que nós já temos na nossa aula de início, meio e fim, uma contextualização inicial, qual o principal conteúdo, uma finalização, retomar pontos principais. A mesma organização que nós utilizamos na aula sem slides, ela pode ser utilizada, sim, na aula com slides. E os slides vão servir como um aparato de ajuda, um aparato complementar para tornar esse contato mais efetivo e a troca de informações mais efetiva entre professor e aluno. Além disso, para contar bem histórias, nós precisamos entender a timeline, nós precisamos entender a linha do tempo, a timeline é um termo clássico que se usa também, a linha do tempo da nossa apresentação, ir revelando pouco a pouco. Eu vou usar uma espécie de metalinguagem aqui. Eu tenho quatro pontos a ser abordados. Nesse slide, vejam que eu revelei o primeiro, saber contar histórias, que está aqui em cima. Em seguida, eu revelo o segundo, pensar e entender o tempo. O terceiro, capacidade de síntese. Nós temos que planejar o conteúdo de cada slide, de cada aula, de cada apresentação, e aí sintetizar esse conteúdo através de um slide ou da apresentação como um todo. E a cereja aí do bolo final seria um olhar artístico. Alguém pode pensar, mas eu não sou artística, eu não sou artista, eu não tenho esse olhar artístico. Desenvolve-se. Quem não tem costume de buscar, de montar, de fazer associação de cores, fazer associação de fontes, tudo isso pode ser trabalhado, podem confiar nisso que eu estou falando. Nesse slide, por exemplo, eu usei a sequência temporal e a sequência de montagem. Veja que como eu disse, mostrei um elemento de cada vez para que vocês não desviassem o olhar em relação ao tema que eu quero chamar a atenção. Se eu passo o slide e aparece os quatro ao mesmo tempo, automaticamente vocês iriam ler as 4 mensagens, ler uma para a segunda, para a terceira, para a quarta. Eu estaria explicando a primeira mensagem e vocês já haviam lido todas. E isso não é o desejável numa apresentação. É que vocês acompanhem a pessoa que está guiando a apresentação, que nesse caso sou eu.
Ao invés desse ambiente, então, de prisão de slide clássico, de slide não trabalhado, em que você não tem nenhum artifício que possa chamar mais a atenção dos alunos, a proposta aqui é sair. A proposta aqui é usar a criatividade. E aí vocês podem fazer isso enquanto professores com o que mais lhe agrada, tendo sempre em mente o público-alvo. Para onde esse slide vai ser enviado? Para que grupo eu vou apresentar esse slide? É possível usar cartoon, por exemplo, como esse que eu estou utilizando aqui? Não é possível. É possível usar imagens reais? Quando isso vai ser adequado? Tudo isso vai variar de acordo também com a sua criatividade. E isso vai se desenvolvendo ao passar do tempo. Além da criatividade, nós temos sempre que prestar atenção no contexto no qual aquela apresentação se insere, no qual aquela aula se insere. Para quem eu estou fazendo essa apresentação? Ela está inserida em que contexto? Quando eu recebi o convite para fazer essa, me foi passada a informação que seria para professores da universidade estadual. Por isso que eu estou relembrando e ressaltando sempre a condição de professores. Em que contexto a apresentação se insere? E aí nós podemos direcionar e tentar permitir a visão do todo, ao invés desse quadradinho aí, ou somente desse quadradinho, como está ilustrado na imagem. A partir daí, eu percebo a importância de uma imagem ser contextualizada ou não. Vejam nesse exemplo, na parte vermelha, lá dá um entendimento sobre a imagem, na parte azul dá um outro entendimento sobre a imagem, que o que apresenta ser mais verdadeiro seria a imagem do meio, a imagem que está em verde. Então, perceba, eu trouxe essa imagem para ilustrar a importância que a contextualização tem quando eu vou preparar uma apresentação. E aí eu posso adequar a minha apresentação de acordo com o meu público-alvo, conhecendo o contexto que eles estão inseridos, a partir do contexto também que eu estou inserido enquanto apresentador, enquanto palestrante, enquanto professor. Uma coisa muito importante que se usa, além que ultrapassa a questão da oratória, do simplesmente falar, de adequar a imagem, a identificação da audiência nos permite adequar também a apresentação, já que o nosso foco aqui é a apresentação, principalmente por slides. Eu vou identificar o quê? Primeiramente, o orador, o perfil pessoal do professor. Se ele fala muito, se ele fala pouco, se é brincalhão, se é mais sério. Então, a figura do orador, a figura do professor ou professora deve ser considerada. Se eu gosto de explicações muito detalhadas, se eu falo muito, eu posso usar apenas os tópicos na minha apresentação e complementar com a minha fala. Se eu sou mais retraído, se eu falo pouco, eu posso buscar trazer mais conteúdo, não somente a partir do texto, mas a partir de imagens também que eu uso para comunicar. Além das características pessoais desse orador, eu devo considerar principalmente as características do meu auditório. Quem é esse auditório? Para quem eu estou enviando essa mensagem? Eu estou transmitindo essa informação para alguém que tem interesse por essa informação? Por quanto tempo essa pessoa teria interesse por uma informação como essa, por uma apresentação como essa? Eu devo considerar todas essas variáveis quando eu vou transmitir ou quando eu vou preparar uma apresentação a partir de slides. Uma frase que é bem interessante de ser lembrada é que a apresentação não é feita para quem a faz. Não é feita, nesse caso, essa apresentação ela não foi feita para mim. Ela foi feita para vocês, para que vocês consigam entender essas mensagens da maneira mais clara possível. Eu vou buscar adequar o conteúdo que eu tenho para compartilhar com a melhor forma que vocês têm para entender, para atingir, para aprender esse conteúdo. A apresentação nunca vai ser para mim, ela vai ser sempre para a plateia, sempre para o seu público, sempre para os seus alunos. O professor não prepara a aula para ele mesmo, ele prepara a aula para os seus alunos. Por isso ele precisa saber como vai atingir esses alunos, que imagem ele vai utilizar, que fonte ele vai utilizar para atingir esses alunos e chamar a atenção deles de uma maneira mais ampla. Fases. Por onde eu começo?
ok, entrei nessa sala agora, é um curso sobre apresentações, qual o primeiro passo? O que eu devo fazer para preparar uma boa apresentação? Vou tentar sair da frente do nome frase. Para preparar uma boa apresentação. Primeira coisa, selecionar o conteúdo. A primeira coisa de todas, eu preciso ter o conteúdo da minha apresentação, o conteúdo da minha aula. O que eu quero comunicar a partir dessa aula? Eu preciso ter isso pronto, eu preciso ter isso claro, para, a partir daí, preparar a minha apresentação. Primeiro passo, escolher o conteúdo. Depois, eu vou criar um roteiro a partir do conteúdo que eu tenho. O tema da aula é esse. A partir desse tema, eu seleciono que conteúdos eu vou trabalhar, não há como trabalhar todos os conteúdos numa mesma aula ou numa mesma palestra. Eu escolho os conteúdos mais importantes que eu desejo trabalhar. A partir dessa escolha, eu vou criar um roteiro. O que vai vir primeiro? O que vai vir na introdução? O que eu vou explicar depois? Essa parte precisa de alguma coisa antes para ser entendida? Tudo isso vai entrar na criação do roteiro. Após eu ter o conteúdo, criar o meu roteiro, eu vou para a composição de slides para só em seguida, possivelmente, treinar a apresentação. E aí, para nós, professores, embora tenha esse aí, treinar, muitas vezes nós não temos tempo de treinar cada aula antes também. Nem indico porque dá muito trabalho. Realmente, o nosso treinamento enquanto docentes é diário. Se você tem 2 turmas, apresenta de uma forma em uma turma, na próxima turma você já vai corrigir alguma coisa que precisa ser corrigida, vai melhorar alguma coisa que precisa ser melhorada, suprimir algum conteúdo que não foi tão interessante. Escolho o conteúdo inicial, crio um roteiro a partir dele, vou compor os meus slides, vou montar efetivamente a minha apresentação a partir do roteiro e, em seguida, treinar e executar essa apresentação. Esse seria o caminho. Então, para selecionar o conteúdo, que seria o primeiro passo, eu vou prestar atenção, como eu disse, no público para o qual eu vou me dirigir. Que imagem eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma imagem de alguém famoso? Vou utilizar um desenho? É para adultos? É para crianças? É para jovens? A faixa etária é variada? O nível intelectual é uma aula de graduação, uma aula de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Cada nível desse, cada critério desse, faixa etária, lugar, região do Brasil, pode influenciar na seleção do conteúdo. Vejam que nós, enquanto docentes, temos uma ampla liberdade para fazer essa seleção, mas somos responsáveis por selecionar conteúdos que sejam interessantes para os nossos alunos, ou, pelo menos, por tentar tornar esse conteúdo o mais interessante possível para os nossos alunos. Depois da seleção, eu vou criar o roteiro. Como eu vou criar esse roteiro? Pensando o que é a informação essencial que precisa ser passada nessa aula. Aí eu tenho uma frase-chave. A partir dessa informação essencial, eu vou criar uma contextualização para essa informação ou para essas informações essenciais e vou criar uma finalização também para sedimentar de maneira mais efetiva esse conhecimento no público, deixar uma marca na minha audiência, nos meus alunos. É esse o objetivo do professor através de uma apresentação que tenta ser mais elaborada. Seleciono o conteúdo que eu vou utilizar. Após a seleção do conteúdo, eu crio o roteiro de abordagem. E esse roteiro vai ser utilizado nos meus slides. Você pode até criar, eu gosto de escrever. Pode criar escrevendo, ou pode criar até num programa editor de texto. Vou falar sobre isso, depois sobre isso, depois sobre isso. Coloca lá, altera a ordem nesse momento de criação do roteiro, é o momento de ajustar a ordem. E depois que tiver o roteiro montado, aí sim nós passaremos para a composição dos slides, que é o nosso foco nesse encontro. Já falei sobre por que usar slides, qual o diferencial de se usar slides numa aula, os passos que eu tenho que seguir, o que eu devo seguir para montar uma apresentação mais impactante para os meus alunos, seja numa aula comum
da universidade, ou numa palestra, ou num grande evento, numa conferência, é possível, sim, usar slides, na maioria deles. Eu sugiro que usem, porque é um auxílio muito grande na comunicação. A partir da seleção do conteúdo, eu vou criar um roteiro como segundo passo, e o terceiro seria a montagem dos slides. E aqui vem a entrada mais específica no nosso tema. Como eu vou compor slides? Que cor eu utilizo? Que tamanho de letra? Essas imagens? Existe alguma técnica para trazer apresentações mais visualmente atrativas para os meus alunos? Uma informação prévia que não tem relação direta com o conteúdo, mas é a manutenção da postura. Por que eu trago esse slide? Para lembrar isso. Porque para fazer slides elaborados leva tempo. Muitas vezes nós passamos muito tempo na frente do computador. Então é importante mantermos uma postura correta para não termos nenhum problema de saúde em decorrência disso. Não estou querendo desencorajá-los, mas dependendo do seu esmero, você pode passar até 5, 10, 20 minutos para montar um slide só, dependendo da apresentação. Isso pode valer muito a pena. Nas aulas, se você tem, por exemplo, um conteúdo que não tem tanta alteração, em direito é comum, tem disciplinas que tem muita alteração legislativa, então nós precisamos refazer sempre os slides, mas mesmo assim, alguns deles são praticamente eternos. Nós podemos, depois de montar um slide interessante, seguir utilizando esse slide durante muitas aulas e muitas palestras. A primeira observação é em relação ao formato de tela. Vamos a informações bem práticas. Existe diferença, obviamente, entre esses dois formatos. Vocês veem que tem um formato menor e um formato maior. Ah, mas o que isso tem a ver com a apresentação? Não é a tela do computador, não é a tela do projetor que vai definir o formato? Sim, você pode controlar o formato na tela do projetor ou na tela do computador, mas a montagem do slide basicamente é definida nessas duas formas: 4.3, 16:9. 4.3 é o slide padrão, que é quadrado. Não estou vendo, mas vou arriscar que talvez muitos professores ainda utilizem esse formato, 4.3, quando, na verdade, a maioria das telas atualmente, talvez a TV que vocês têm em casa, do projetor da universidade, utiliza o formato 16:9, que é esse formato que está aqui em cima, que é um formato mais amplo, é o formato mais wide, o 4.3 é um formato mais quadrado. Ah, isso faz diferença nos slides? Que viagem é essa? Esse professor está falando em formatos de tela. Vejam nesse exemplo. Aí seria um formato inicial, 4.3, na exposição do mestre Yoda, e percebam que ele é mais quadrado. Quando eu tenho o retângulo fora, eu tenho o formato 16:9. Isso quer dizer o quê? Se você utiliza nos seus slides o formato 4.3, você vai perder uma margem de conteúdo do lado. Dica interessante, para texto, se você utiliza o formato 16:9, você vai conseguir ter uma linha mais completa, vai conseguir juntar mais informação no seu texto sem comprometer a qualidade, inclusive aumentando o tamanho da fonte. Teve alguma pergunta aí, não? Eu vi uma manifestação, não consigo ver o chat daqui, mas se tiver, podem interferir a qualquer momento. Sobre os formatos, 4.3, 16:9. Além disso, quando se fala de formatos, isso tem uma relação muito grande com a estrutura do slide que nós vamos utilizar. Primeiramente, eu escolho o layout, nesse caso, se vai ser o 16:9 ou 4.3. Eu sugiro fortemente que vocês todos passem a utilizar o layout 16:9. Na configuração do próprio programa, tem como fazer isso, do PowerPoint, do Keynote, tem como escolher esse formato, 16:9. A partir daí, nós passamos para a estruturação dos slides. O que é essa estruturação? O que tem a ver a estruturação com formato? Vejam o primeiro exemplo. Um teste. Não sei se aconteceu assim, mas o objetivo desse teste é que você vai ler primeiro a parte que está aqui em cima, que está maior, depois vai ler a parte que está
com a letra um pouco menor e segue essa sequência. Percebam, se alguém seguiu exatamente essa sequência, como foi o meu caso, quando eu me deparei com a imagem assim a primeira vez, é a prova de que essa estruturação funciona. O tamanho da letra, o destaque que nós queremos dar para as informações. O que eu quero que o meu público veja primeiro? O que eu quero ressaltar mais? Existe uma sequência que eu quero que a minha audiência siga? Existe uma sequência própria? Existe sim. Eu posso controlar essa sequência, tanto através das animações dos slides, que é, por exemplo, não aparecer esses textos que estão em branco nesse slide aqui, aparecer depois, ou controlar também através da estruturação, através do tamanho, se isso não tiver nenhum prejuízo para o conteúdo. Eu posso ajustar esse slide, estruturar de uma forma que eu direciono o que o meu leitor vai ver primeiro e para onde a atenção dele vai em seguida. Exemplo de montagem de slide. Eu tenho uma figura no pano de fundo, eu tenho uma figura por trás e quero passar a mensagem de modernidade. Percebam que é uma figura bem futurista e quero passar a imagem de modernidade. Esse foi um formato que eu entendi ser interessante para traduzir essa ideia. Veja que não tem um longo texto explicando o que é modernidade. Vejam que não tem um longo texto com uma definição, muito conteúdo sobre modernidade, muitas imagens, uma por cima da outra, sobre modernidade. É simplesmente uma imagem que foi utilizada como pano de fundo, um destaque, que é esse que está retangular, na cor laranja, e a palavra modernidade ao centro. Essa é uma forma de estruturar um slide para chamar a atenção à ideia de modernidade. Nesse slide, tem muitos elementos que foram pensados, digamos assim, que foram montados, estruturados propositalmente, como as próprias cores. Existe uma teoria das cores que trata sobre que cor deve ser utilizada para qual momento, e existe, dentro da teoria do design, também nós não conseguiremos abordar nessa webinar de hoje, dentro da teoria do design, a similaridade de cores. E foi isso que eu utilizei para montar, para escolher essa cor da palavra modernidade e a cor da palavra do retângulo que está ao redor. Poderia estar no centro, poderia estar acima, e aí eu daria uma visão mais ampla desse universo aí, modernidade. Perceba a diferença dessa inicial que traz a mensagem no centro, modernidade, para uma mensagem superior. Inclusive, essa transição é um efeito também que eu posso utilizar nos slides. E aí eu jogo lá para cima a palavra modernidade e percebam também que já com uma fonte diferente, com uma fonte que não é tão quadrada, para tentar dar uma ideia também de uma modernidade maior. Além disso, posso trazer para baixo, se eu quiser destacar a parte de cima da imagem. Onde essa imagem vai ficar é uma escolha nossa de acordo com a criatividade. Nesse caso, eu mudei inclusive a cor. Percebam que a imagem anterior está na cor laranja, que combina mais com esse lado especificamente da imagem de fundo, da imagem de pano de fundo. Quando eu vou destacar essa imagem para o outro lado, eu mudo a cor dela porque o outro lado da imagem tem um destaque mais verde. Então, o fundo da palavra modernidade combina com esse lado que tem o destaque mais esverdeado, digamos assim. Posso utilizar, oprimir ou apagar, esconder o lado alaranjado e deixar o lado verde em destaque. Então, são muitas as possibilidades de estruturação do slide para quando eu vou expor. E aí, a criatividade é o único limite que pode ter para nós, professores, nesse momento. Posso deixar, inclusive, sem fundo, como foi nesse caso aí, se eu quiser destacar a palavra modernidade de uma maneira mais ampla, eu posso deixar a palavra como está aqui, completa, sem nenhum fundo, com destaque laranja para combinar com a cor de fundo da imagem que eu utilizei. Então, vejam que são muitas possibilidades de ajuste no mesmo slide, usando a mesma palavra, uma sequência de estruturações possíveis, e com isso eu quero dar ideias para vocês, sugestões para vocês no momento da estruturação. Eu posso partir de uma outra imagem que é menos moderna, digamos assim, de um lugar deserto, de uma estrada, e aí
usar uma frase nessa longa estrada da vida, que é uma frase clássica de uma música que eu não lembro qual é, só lembrei dela porque eu vi a estrada. A frase pode estar, nesse caso, acima, destacado numa cor visível. Eu posso usar essa frase com um destaque no mesmo estilo que eu utilizei o anterior, que esse destaque ele foi copiado a cor da estrada, ela tem uma cor similar à cor da estrada. Posso levar para um lado, posso levar para o outro lado. A escolha vai ser de acordo com o meu interesse, com o que eu quero passar enquanto apresentador, com esse slide. O que eu quero passar? Que ideia eu quero dar? Eu quero dar a ideia de caminho, quero dar a ideia de caminho longo, quero dar a ideia de solidão. Que ideia eu quero passar com essa imagem? Por isso é tão importante escolher bem as imagens que serão utilizadas nos slides. É talvez uma das coisas mais importantes na preparação de apresentações. Professor, eu tenho todo o conteúdo, eu tenho todo o roteiro pronto, as minhas aulas já estão prontas. Então, talvez, o próximo passo para você seria focar na estruturação e na escolha de imagens que possam ilustrar o seu trabalho, a sua apresentação, a sua aula. Quando se fala em imagens, alguém pode dizer, mas é preciso usar a imagem nos slides? Eu uso texto, um texto clássico, preto, com fundo branco. Por quê? Eu preciso mesmo utilizar a imagem nos slides? Vejam a diferença. Eu deixei a mesma frase e fiz apenas uma junção e uma alteração na fonte. Vejam a diferença de um para o outro em termos de chamar a atenção, principalmente no ponto de interrogação, que já dá bem mais clara a ideia de um questionamento. Vejam a diferença desse slide para esse slide. Ele foi montado a partir de uma imagem de fundo, que eu utilizei, mantendo a mesma letra, percebam que é a mesma letra, vai apagar a imagem de fundo, vai voltar a imagem de fundo, o mesmo tamanho, a mesma formatação, e é um slide completamente diferente do anterior, construído, inclusive, com uma simetria de cores, a palavra imagens aí tem a mesma cor do brilho que está na figura. E o branco foi utilizado para contrastar com o fundo escuro. Então, vejam que essa imagem ela está montada, principalmente também centralizada. Ela tem muitos detalhes que foram construídos para se chegar numa imagem como essa, que talvez não seja perceptível de plano, mas, ao você visualizar uma imagem como essa, enquanto aluno, enquanto presente em um auditório, em um evento, você consegue perceber que essa imagem é diferente de um texto branco, simplesmente com palavra preta, que não tem nenhum atrativo, digamos assim. Veja um exemplo desse slide que eu uso em uma das aulas. Quando eu trago um artigo de legislação, para quem estuda direito, é muito comum se utilizar artigos de legislação. Utilizei o termo entre aspas para manter o mesmo texto da lei, mantive o artigo destacado lá no final, artigo 10, caput, que é a cabeça do artigo do Código de Defesa do Consumidor, para que os alunos saibam de onde eu tirei esse trecho, e fiz um destaque nas partes mais importantes que eu julguei do texto da lei para o entendimento. Não poderá colocar no mercado alto grau de nocividade ou periculosidade. E aí trouxe essa imagem de uma pessoa com uma máscara aí, possivelmente para ter contato com elementos perigosos. Então, essa imagem foi cuidadosamente escolhida para comunicar, para facilitar o entendimento dessa mensagem, da mensagem de perigo, de produtos perigosos, altamente perigosos. Essa imagem foi construída foi escolhida, dentre tantas outras, para comunicar isso. E no texto também eu procurei manter uma simetria entre o que está destacado, a fonte que está destacada e a cor que predomina na imagem utilizada. Sobre imagens, uma questão bem interessante, e é uma das mais complexas e também das mais interessantes, quando se fala de imagem, é a referência. Talvez muitos de vocês já tenham percebido a que esse desenho faz referência. Se é um elefante, se é um chapéu, ou se é, como há no Pequeno Príncipe Saint-Exupéry, uma cobra que engoliu um elefante. Aí tem
a resposta da imagem. Se eu colocar simplesmente essa imagem aqui, fica um spoiler aí, infelizmente, para quem não leu o livrinho ainda, se eu colocar simplesmente essa imagem, as pessoas que leram o livro Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, vão saber, aquela imagem do livro, já sei o que é, não é um chapéu. Então, a referência vai ser direta e vai ser imediatamente compreendida. Se a pessoa não leu, não conhece essa imagem, a referência não vai criar conexão. Ela vai ver essa imagem e não vai entender e vai dizer realmente que é um chapéu. Para criar conexões, eu posso fazer de diferentes formas a partir de referências. Por exemplo, se eu quero tratar de resolução de conflitos, eu escolhi aí propositalmente essa imagem que são os dois homens aqui discutindo, brigando numa situação de conflito. Se eu não colocasse a palavra conflito nesse slide, ainda passaria a ideia de conflito. Vejam o poder que a imagem tem na apresentação. Passaria a ideia de duas pessoas que não estão, obviamente, em acordo, que estão brigando. Se eu, ao invés de usar essa imagem, eu utilizo essa imagem, dá a ideia de conflito. Por quê? Que filme é esse? Quem viu esse filme, quem lembra dessa imagem, vai ter uma associação direta. Quem não viu, não vai ter uma associação direta. Esse é o risco de se escolher a imagem para fazer referência. Eu posso fazer uma referência que dá para entender diretamente e posso fazer uma referência que apenas uma pequena parcela do meu auditório vai compreender. Se eu faço uma referência como essa, que eu inclusive utilizo em uma das aulas sobre cobrança de dívidas, provavelmente a grande maioria vai entender em razão da popularidade que o seriado Chaves teve e tem ainda no Brasil. Então, é uma referência que, muitas vezes, quando eu coloco na aula, os alunos já começam a rir, cobrança de dívidas, 14 meses de aluguel, então vem toda uma história. Esse é o poder da referência. Quando eu uso uma imagem que tem uma referência, alguma coisa externa, eu consigo uma comunicação mais efetiva. E isso, em apresentações, isso em aulas, tem um resultado muito positivo. Quando eu vou falar, por exemplo, eu posso falar sobre o Estatuto do Idoso. Quem conhece essa figura vai achar bacana. Quem não conhece, vai dizer, é um idoso comum. Lado bom e lado ruim da referência. Se a pessoa entende a referência, conhece a figura do Stanley que você está utilizando, a referência é perfeita. Você atingiu, no máximo, o seu público-alvo. Quando o público-alvo não conhece, é interessante nós utilizarmos referências que passem pelo menos a ideia. Eu não sei quem é esse cara, mas ele é um idoso. Então, eu consigo, não no nível máximo, atingir o meu público usando essa referência, mas eu consigo atingir em razão da figura dele ser um idoso. Além da questão de referências, eu tenho uma questão formal de organização no que diz respeito às imagens. Uma grande observação na hora de utilizar imagens e uma grande sugestão, conselho, proibição, talvez eu diria, é esticar a imagem. Se você vai trabalhar com imagem, por isso que eu coloquei o homem elástico, se você vai trabalhar com imagens, é interessante você ter uma imagem adequada para o seu formato de tela. Por que eu estou dizendo isso? Se você tem uma imagem como essa aqui, que está no seu formato natural, e você vai tentar alargar essa imagem para utilizar de uma segunda forma, vejam o que acontece. A imagem fica distorcida. A diferença dessa imagem, que é a imagem natural, para essa segunda imagem, é uma distorção, um alargamento que pode comprometer a própria qualidade da sua apresentação. Então, se precisa de uma imagem mais ampla, busque nos bancos de imagem uma imagem mais ampla. Não tente esticar a imagem que você já conseguiu. Isso vale também para resolução. É interessante que nós temos, ou busquemos sempre, imagens de alta resolução. Eu posso mostrar no Google também como fazer essa busca específica. Porque a resolução tem a ver com as minhas imagens, o que isso muda na minha apresentação. Vejam se é perceptível a diferença de um lado e de outro dessa imagem. Talvez para quem está assistindo
no celular, talvez não fique tão claro numa tela muito pequena, não fique tão clara a diferença de um lado e de outro dessa imagem. Mas quando você passa isso para uma projeção grande em um congresso ou mesmo na sala de aula, isso vai ter uma diferença grande também na sua apresentação. A imagem que não tem uma boa definição, os quadrados são perceptíveis e isso prejudica a sua apresentação. Como eu vou saber se uma imagem tem uma boa resolução? Vocês podem usar critérios como os pixels da imagem, que está, acho que nesse lado aqui direito, ó, 480, 680, 1280, 1920, que seria o formato Full HD das telas, 1920 por 1080. Se eu busco imagens por esses critérios, eu consigo uma imagem que preenche completamente a quantidade de pixels adequada para a minha tela. E aí eu vou conseguir comunicar com imagens mais visualmente atrativas, vamos dizer assim, para usar um termo mais simples. Em relação às cores, eu posso buscar qualquer imagem. Como eu disse, existe toda uma teoria das cores que disciplina que tipo de cor eu devo utilizar para qual situação. Eu posso usar a cor azul, eu posso usar a cor vermelha, eu posso usar a cor verde, amarela. Para que eu vou usar cada cor dessa? A teoria das cores vai trazer isso. Aqui, o destaque que eu quero dar para vocês é que eu posso alterar. Trouxe aí uma imagem de fundo do Quarteto Fantástico, trazendo muita referência a heróis, inclusive. Eu posso usar uma imagem como essa, no seu formato natural, mas, a depender do meu interesse, eu posso simplesmente alterar a cor dessa imagem e retirar. Por exemplo, usar essa imagem como ela está aqui, no formato preto e branco. Posso alterar para a cor que eu quiser, deixar ela mais esverdeada, deixar ela mais lilás, roxo, posso deixar ela mais avermelhada, a depender do meu interesse e do meu tema. Por exemplo, se eu vou usar uma imagem, fazer alguma referência aqui ao direito ambiental, aí, Carlos Sérgio, ao direito ambiental, eu posso usar uma imagem mais esverdeada para tentar passar essa comunicação que é mais associada à área específica do meu estudo. E posso montar uma apresentação inteira baseada num conjunto de cores. Além das imagens, nós podemos usar também ícones, principalmente quando nós vamos trazer itens na apresentação. Se eu vou trazer coisas que são positivas, eu posso usar esse íconezinho, ou ferramentas, ou livrinho, independente do ícone. Quando eu vou trazer pontos na minha apresentação, eu posso usar um ícone para definir cada ponto desse e não simplesmente usar a imagem cheia, como nós vimos na anterior. Além dos ícones, eu posso utilizar algo mais dinâmico, como, por exemplo, os GIFs animados, que eu posso buscar também no Google. Esse é bem animado, dos Minions. Os GIFs animados. Para quem não sabe, o GIF animado é essa imagem que fica se movendo continuamente. O GIF, ele pode ser colado na apresentação, ele pode ser inserido na apresentação e ele fica continuamente se movendo, fazendo o movimento que está na sua programação. Quando você vai criar o arquivo, ele é criado para repetir continuamente esse movimento. A depender do interesse, eu posso utilizar GIFs dos mais diversos, que mudam de cor, que se movimentam, que realizam atividades, como se eu quiser falar alguma coisa de música, por exemplo. Eu tenho uma imagem como essa aqui, que se movimenta o tempo inteiro enquanto eu estou falando. Já dá uma abordagem diferente de uma abordagem estática, em que eu coloco a imagem lá e a imagem não faz nada. Nesse aqui é possível até soltar o Hadouken, vejam aí, no GIF animado. E ele fica se movimentando continuamente. Essa é a grande característica dos GIFs. Mais modernamente, depois de utilizar imagens, de utilizar ícones, de utilizar GIFs, que talvez todos vocês já tenham ouvido falar, é menos conhecidos os cinemagraphs, que são pequenos trechos de vídeo retirados de cena ou de situações cinematográficas que podem ser utilizadas também para apresentação, como, por exemplo, essa daí. Eu tenho uma imagem, uma parte da imagem estática, que é o óculos,
e tenho as folhas caindo. A partir daí, eu poderia acrescentar um texto, eu poderia usar simplesmente esse slide para passar uma mensagem. Quando eu insiro um Cinema Graph, eu posso utilizar ele para passar uma mensagem. Assim como nos GIFs, que geralmente a sua maioria é em cartoon, mas também pode ser retirado de trechos de filmes, os Cinema Graphs tem uma cena mais completa, que nesse caso aqui pode ser utilizado no slide inteiro, que continua se movimentando. O uso que eu posso fazer isso é também limitado apenas pela minha criatividade. Eu posso utilizar o Cinema Graph para passar a mensagem que eu quiser, seja de aplauso, como essa daí, ou seja de simplesmente água do mar. Eu tenho um texto que foi colocado, nesse caso aqui, o texto foi colocado sobre o Cinema Graph. Eu uso o Cinema Graph como pano de fundo, ao invés de uma imagem estática, eu poderia colocar aí uma imagem do mar, mas eu escolhi utilizar esse formato Cinema Graph para que a imagem ficasse se movimentando. E aí, sobre ela, numa camada da frente, eu utilizei o texto Água do Mar para comunicar essa mensagem. Então, vejam que o impacto que um slide desse aqui tem com o Cinema Graph, com o texto por cima dele, é bem maior do que se eu tivesse um slide completamente branco, com um texto preto, escrito um tópico lá, Água do Mar. Ou um slide mesmo em um template que já é bem conhecido, que várias pessoas utilizam, escrito lá, Água do Mar. Vejam que um slide como esse é completamente diferente dessa situação que foi descrita. Como pesquisar no Google? Então, imagens da parte final, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, acho que eu consigo compartilhar a minha tela aqui, daqui a pouco, do computador, para mostrar para vocês critérios de busca no Google, se assim entenderem interessantes. Mas há como no próprio Google Imagens, não é o Google comum, você pode digitar dentro do próprio Google Imagens, e a partir daí utilizar critérios como, por exemplo, o tamanho da imagem, pesquisar imagens maiores, imagens menores, imagens completas, imagens sem o fundo. Como eu consigo uma imagem que não tem a parte de trás? Que critério eu utilizo? Tem como buscar GIFs animados no Google? Tem como buscar imagens transparentes? Tudo isso é possível ao definir ou ao redefinir os critérios do Google Imagens. É possível fazer essa abordagem, essa busca, perdão, de imagens de acordo com os critérios que sejam interessantes para a sua apresentação. Escolhida a imagem, as imagens, na verdade, e montada a sua apresentação como uma sequência, chega esse momento de se preparar praticamente. No ambiente presencial, eu tenho que saber que instrumentos eu vou utilizar para comunicar, para apresentar o meu conteúdo. No ambiente virtual, também eu tenho que saber que instrumentos eu vou utilizar para desenvolver a minha apresentação. Entre vários, eu preciso inicialmente considerar a iluminação do ambiente. No virtual, inclusive, tem como controlar isso, já que muitas vezes estão em home office, tem como controlar mais facilmente, mas se você chega num lugar para dar uma aula, numa sala de aula que tem muita iluminação, se você tem um slide muito claro, isso vai dificultar a percepção. Se tiver como reduzir, fechar uma janela, alguma coisa assim, vai deixar o seu slide mais visível e, consequentemente, atrativo para o seu grupo de alunos. Então, considerar a iluminação do ambiente é importante, sim. Eu sugiro sempre, uma dica bem prática, em sala de aula, quando é possível a divisão, apagar as luzes da frente e deixar acesa de trás. Se apagar tudo, é arriscado muita gente dormir, principalmente nos primeiros horários. Mas apagar a luz da frente, próxima da projeção, e deixar acesa apenas as luzes de trás, você consegue uma iluminação melhor para a sua projeção. Depois de ter preparado a iluminação, é interessante regular o projetor. Eu vou ter que apresentar, eu tenho que saber até mexer em projetor. É interessante que sim, principalmente se ele tiver configurado para aquele formato lá que eu disse no início, quadrado, 4.3, e você preparou a sua apresentação no formato 16:9, que é o formato mais amplo. Nesse caso, é interessante configurar o projetor
para o formato 16:9. Ah, mas se eu não fizer isso, eu vou perder a minha apresentação inteira? Não, ela simplesmente vai ficar menor. Dentro do formato 4.3, você vai ter uma apresentação 16:9. Mas se você configura o projetor, que é simples, geralmente é um toque simples no controle, no formato, se você configura o projetor para 16:9, você vai ter uma tela maior que vai ajudar, inclusive, a compreensão de quem está no final. Às vezes alguém pode pensar, ah, professor, mas o formato da tela, eu tenho que me preocupar até com isso, é muito, eu não sou designer, eu não quero mexer com isso, eu quero fazer só minha apresentação de maneira simples. Se você não tiver esse cuidado ao expor a sua apresentação da melhor forma, você pode prejudicar, enquanto professor, o entendimento dos alunos que estão na parte de trás. Por exemplo, se você colocar uma letra muito pequena, o slide está 4.3, vai ficar menor ainda. Então, às vezes, quem está na última fila não consegue ler. Ou, no caso, eu vou sempre fazer o paralelo aqui em razão da nossa situação atual. No caso de aulas à distância, seja EAD ou seja no formato remoto, que também é à distância, eu preciso adequar o tamanho da letra. Por quê? Porque muitas pessoas, inclusive agora, podem estar vendo essa apresentação da tela de um celular. E pode ser uma tela não tão grande. Se eu utilizar letras muito pequenas, essas pessoas não vão conseguir enxergar muito bem. Por isso é interessante usar uma letra que seja bem visível. Depois de configuração do projetor, eu tenho que saber onde eu vou guardar a minha apresentação. Por quê? Posso guardar num pendrive, por exemplo? Posso. Houve um caso, eu estava participando de um evento em que o professor, era um professor de medicina, ele guardou a apresentação dele somente em um pendrive, aí flash drive em um pendrive, que é a mesma coisa. Ele guardou a apresentação dele somente no pendrive. Quando ele colocou o pendrive dele no computador da exposição, isso era num congresso, o auditório estava lotado, quando ele colocou o pendrive dele, o arquivo se corrompeu. Deus sabe por quê. O arquivo se corrompeu e aí ele perdeu não o arquivo completo, mas todas as imagens que ele tinha para a apresentação. Ficou muito nervoso, não sei como ele conseguiu quase continuar a sua apresentação, mas foi um desastre, porque a apresentação dele era muito baseada em imagens. Então, fazer aquela apresentação naquele momento sem as imagens traria um prejuízo muito grande para o conteúdo que ele queria passar. E foi isso que aconteceu. Ele não tinha uma cópia de segurança, não tinha um backup e não tinha apresentação em nenhum outro lugar, levava apenas no pendrive. Eu vou sempre aconselhar, professores, não façam isso, não levem a sua aula apenas no pendrive. Pode ser que em algum momento o arquivo se corrompa, aconteça alguma coisa e você perca a sua apresentação. Além do pendrive, quando possível, leve um computador. Se você andar sempre com o seu computador, se não tiver um problema nele, você pode buscar. Ah, coloquei na máquina lá, o arquivo corrompeu. Eu busco no meu computador um novo arquivo e trago. Ah, mas esse negócio de computador é muito complicado, não dá certo em todo lugar. Existem adaptadores. Você pode chegar num lugar e levar o seu computador e imaginar, ah, eu trouxe o meu computador, está aqui, eu estou com ele, agora eu estou garantido, vou fazer minha apresentação. E quando você chega no lugar, já aconteceu comigo, diz, ó, a entrada é só HDMI. E o seu computador é VGA, seria a azulzinha lá. Ou o contrário, o seu computador, os mais modernos são assim, HDMI, e o lugar que você vai apresentar só tem a saída VGA, que é essa azulzinha aí. E agora, o que você vai fazer? Não apresenta mais? Vai tirar do seu computador a sua apresentação? Por que é tão interessante usar, em alguns casos, o seu próprio computador? Se você alterar as fontes que você utiliza na sua apresentação, se você utiliza outro computador, pode ser que nesse novo não tenha as mesmas fontes. E aí o seu slide vai ficar desconfigurado. Se você usa o seu próprio computador, que já tem todas as fontes instaladas, a sua apresentação vai sair exatamente como você planejou. Na dúvida, é sempre bom carregar, além do seu próprio computador, um adaptador para que você possa utilizá-lo na apresentação. Ah, mas eu viajei para outro lugar, eu não tenho um computador comigo, eu não trouxe adaptador, eu não tenho um pendrive, e alguém me chamou para fazer apresentações. Vou mostrar como também se resolver esse caso. Além do computador
e do adaptador, nós podemos usar, eu aconselho muito também que se use, um apresentador de slides, e aí de qualquer tipo. Para que serve o apresentador de slides, como o próprio nome diz? Para apresentar. Mas apresentar por apresentar, há uma utilidade a mais para ele nas apresentações, há uma grande utilidade que é a desenvoltura da sua apresentação, o controle do tempo. Porque, principalmente, tanto nas aulas, mas em grandes eventos, imagine aí o conferencista está lá e está dizendo, ó, pode passar, mais um, vai, esse já foi, etc, etc. É muito mais simples e deixa muito mais fluida a sua apresentação se você tem um apresentador em mãos que você pode passar e voltar os seus slides tranquilamente de acordo com o seu tempo de apresentação. No caso do exemplo que eu disse de você viajar para algum lugar e não ter os seus aparelhos lá, a sua apresentação, o seu pendrive, e ser convidado para fazer uma palestra, você pode ter todos os seus arquivos, inclusive a sua apresentação, salvos na nuvem, salvos num suporte digital, seja qualquer um desses aí, Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud, eles funcionam basicamente da mesma forma e você consegue ter todo o seu conteúdo. Eu, enquanto professor, sugiro que vocês também, enquanto professores, tenham todas as suas aulas e palestras copiadas, pelo menos, num suporte digital, porque mesmo que você tenha um HD externo, físico, esse HD pode falhar, pode quebrar, pode ter algum problema, seja qual for, e você perdeu o acesso às suas informações. Então, ter sempre a aula num suporte digital é bem interessante e você nunca vai ficar impossibilitado ou sofrer um dano tal qual esse professor de medicina sofreu ao perder o seu arquivo. Se ele tivesse uma cópia no suporte digital, ele poderia, ao não ser corrompido, talvez utilizar um antivírus nesse computador e, em seguida, fazer o download de um novo arquivo para o pendrive ou para outro pendrive e tentar novamente no computador o seu arquivo completo. Poderia fazer download quantas vezes ele quisesse, o arquivo estaria lá intacto. Então, é muito importante nós termos também backups, cópias dos nossos arquivos em suportes digitais. Esses são os meus contatos para, caso vocês queiram dúvidas, mais informações, aprofundar algum tema em relação a esse. Vamos, então, aos comentários, dúvidas e observações. Olá, professor Fabrício. Parabéns pela exposição. Fantástica. Estou aqui com muitos elogios. E tem alguns questionamentos, tá? Sim. Então, vou passar aqui o de Marcos José. Ele pergunta, né? Ele fala, quando insiro vídeos no slide do PowerPoint, após o download do YouTube, após transmitir pelo Google Meet, os alunos não escutam o áudio do vídeo. Como eu resolvo este problema? Na verdade, a forma de inserir o vídeo no PowerPoint, você pode colocar, tem duas formas, você pode colocar o link do vídeo para você clicar e ele abrir o vídeo no YouTube diretamente. Essa modalidade eu não aconselho. Por quê? Porque você pode chegar num lugar que não tem internet. Então, nesse lugar que não tem internet, você não vai conseguir ter acesso a esse vídeo no YouTube. Ou pode ser que tenha um problema no áudio do vídeo, no momento da reprodução. Eu sugiro que você faça o download do vídeo para o seu computador e insira o arquivo de vídeo no PowerPoint direto. Quando você insere o arquivo de vídeo no PowerPoint direto, não vai correr risco de travar, você não depende de conexão de internet e você pode conferir se o áudio está tudo bem, pode conferir se as legendas, se o vídeo for legendado, estão aparecendo. Quando você faz isso, você pode sim utilizar para transmissão. Seja no Zoom ou no Google Meet, as características de áudio elas são controladas nas configurações. Então, pode ser que nas configurações esteja selecionado um canal de áudio diferente daquele que você está utilizando. Ok. Mazé Costa está perguntando, professor, e sobre os direitos autorais das imagens? Basta colocar nas referências? Eita, esse assunto aí é complicado. Não basta colocar nas referências. Existem bancos de imagens que são pagos
existem bancos de imagens que são gratuitos. Na própria pesquisa do Google, um dos critérios de busca tem como você selecionar o tipo da imagem que você quer buscar, se ela é protegida, se ela é aberta, se ela é de utilização livre, se ela é de utilização com referência. Então, existem várias categorias de imagens, tem umas que são completamente livres, que você pode usar como quiser, tem umas que são pagas, aí você compra no site a imagem e a partir daí pode utilizar como quiser, mas Alô? cada imagem tem uma licença específica. Alô? Dando um conselho bem prático, o que eu sugiro? De você buscar no Google imagens abertas, no primeiro momento, não achou nenhum interessante, você pode fazer uma busca geral dessas imagens, atribuir a autoria dessa imagem, pode ser no final, mas se eu não me engano, não sou professor de propriedade intelectual, direitos autorais, mas se eu não me engano, há uma exceção, uma excepcionalidade na lei de direitos autorais, em que se essa imagem é utilizada para atividades de ensino, sem finalidade lucrativa, como é o caso dos professores da UERN, por exemplo, utilizar nas aulas sem finalidade lucrativa, essa utilização não seria apta a ofender direitos autorais, mas confirmem essa informação. Na dúvida, é melhor utilizar imagens abertas ou imagens pagas de um grupo de imagens, de um canal de imagens. Ok. Tem uma outra pergunta de José Sueldo Câmara. Ele fala, existe muita preocupação sobre direitos de imagem, mas tenho uma dúvida. Se o vídeo encontra-se disponibilizado no YouTube, não é de domínio público? Na verdade, não. Inclusive, tem muitos vídeos disponibilizados no YouTube que têm proteção do próprio canal, do titular do canal, e tem proteção da pessoa. Então, você não pode livremente baixar qualquer vídeo de YouTube e utilizar numa apresentação, principalmente se for para finalidade lucrativa, se você for fazer um curso online, por exemplo, e vender esse curso online utilizando essa imagem do YouTube. O próprio YouTube tem todo um conjunto de restrições de utilização dos vídeos. É interessante ver em cada vídeo a política de proteção de direitos autorais que o YouTube tem em relação a esse vídeo. Tá, aí no caso, José Sueldo ainda fala, esses GIFs, por exemplo, devem se encontrar em algum site e deve ser de domínio público. Como eu disse, assim como em relação às imagens, os GIFs, os ícones, eu tenho as duas possibilidades. Tem sites que são fechados, e aí eles dão acesso mediante licença, mediante o pagamento de pacotes, e tem sites e tem bancos de imagens, sites só para imagens que são completamente gratuitos e de utilização livre. Eu prefiro utilizar esses sites, mas se você quiser, você pode comprar o acesso a um site pago. Eu acho mais simples e mais prático utilizar os sites que são abertos, até porque a maioria deles tem imagens muito boas, em qualidades muito boas, e nós temos acesso a uma grande quantidade de imagens e GIFs, inclusive, nesse site. Na pesquisa do Google, nós podemos utilizar, eu vou tentar abrir aqui já no final, como critério também, na busca, se eu vou buscar imagem ou se eu vou buscar GIFs. Tem como fazer uma busca específica por GIFs. Ok. Núbia Nogueira pergunta, professor, quando uso o Meet no Chrome, a câmera não funciona. Se uso no Mozilla, funciona normalmente. Você faz ideia do que ocorre? Provavelmente é um problema na configuração dentro do Google Meet no Chrome. Quando você faz o login no Google Chrome, isso são todos os conhecimentos que eu aprendi na prática agora, quando você faz o login no Google Chrome e em sequência, o login no Meet e entra numa reunião, tem a possibilidade de você entrar com seu microfone e sua câmera, e nesse momento você pode usar configurações e escolher com qual câmera você quer entrar. Eu só vi agora, eu não tinha utilizado muito o Zoom, que o Zoom tem essa mesma funcionalidade. Quando eu clico aqui para escolher, tem selecione a câmera. Você pode selecionar a sua câmera direta, no caso que eu estou utilizando aqui, um notebook, ou você pode selecionar outra câmera
Por exemplo, a câmera virtual do OBS, que é a que eu estou utilizando para fazer a projeção. Se funciona no Mozilla, no Firefox, e não funciona no Chrome, o problema provavelmente é configuração da câmera no Google Meet. Ok. Então, tem uma pergunta aqui, é sobre a questão do Zoom, porque eu acredito, na realidade, a gente está usando o Zoom aqui e transmitindo para o YouTube. Essas perguntas estão vindo do YouTube. Sim. E, no caso, a Eliane Oliveira está perguntando, aí não sei se você vai saber responder, o Zoom paga quanto por mês? Posso usar com os alunos grátis? Não tenho a mínima ideia quanto é o valor do Zoom por mês, mas ele tem, se eu não me engano, um limite temporal na versão gratuita. Ele pode ser utilizado gratuitamente até um certo limite de tempo. Então, a resposta para esse limite seria, pode sim utilizar nas aulas de maneira gratuita. Se for uma aula, talvez, extensa, precisa da versão paga. Ok, Fabrício. No mais, aqui tem muitos elogios, muitos parabéns pela excelente oficina, pelo seu desempenho, pela sua desenvoltura e conhecimento. Assim, muitos elogios, e, no caso, eu acredito que tem aqui o pessoal aguardando a questão que você falou que ia apresentar as imagens, né? Os bancos de imagens que podem ser utilizados. No Google. Isso, no Google. Eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar a tela do Google. Certo. Fabrício, eu tenho uma dúvida também. Ver se eu consigo aqui. Ó, Chrome. Temos dúvidas, Fabrício, aqui na sala. Pode falar. A minha dúvida é justamente em saber como é que você fez isso que você fez durante a apresentação. Ficar pequenininho na tela e projetar por trás de você. Ah, pronto, perfeito. Vou abrir aqui. Deixa eu, então, tentar compartilhar outra tela para mostrar para vocês isso. Compartilhar a tela do OBS. Pronto, apareceu aí? Sim. Sim, está aparecendo. Nessa imagem que eu estou aqui pequenininho, como é que eu fiz? Realmente, é uma das coisas mais interessantes. Quando Desculpa, eu vi isso... Fabrício? Oi. Não, está transmitindo. Deixa eu só ver, está transmitindo agora para o YouTube. Está ok. Pronto. Quando eu vi essa possibilidade de eu poder aparecer aqui pequenininho, realmente eu percebi o dinamismo que isso poderia dar para as minhas aulas. Como isso é construído na prática. Eu utilizo o programa OBS, que é um programa gratuito. Nesse programa, nós fazemos uma configuração simples. Nós configuramos uma primeira tela para esse fundo aqui, e nessa tela desse fundo eu vou colocar a imagem do PowerPoint, e eu configuro uma segunda tela, que vai ser a câmera que eu vou utilizar, no meu caso, do próprio notebook. A segunda tela vai ser a câmera. Então, eu tenho a tela da câmera sobreposta à tela da apresentação que está atrás. Ah, mas como você joga a apresentação por trás da imagem da câmera? Aí eu utilizo o chroma key, que é o fundo verde da apresentação. Aqui por trás tem um pano. Estou tocando nele aqui agora. Ó. Aqui por trás tem um pano. Esse pano é um pano verde, no qual o OBS projeta a imagem. Ele retira, ele corta a imagem ao meu redor e projeta a imagem do PowerPoint. Então, é uma configuração que é feita a partir do próprio OBS. Depois que eu faço no OBS, eu jogo para o Zoom ou para o Google Meet através de uma câmera virtual. Se vocês colocarem lá no YouTube, configurar OBS, configurar fundo verde ou chroma key no OBS, vocês vão encontrar vários tutoriais, vários vídeos mostrando como fazer essa configuração. Fiz a configuração, fundo para exposição, depois câmera para frente, chroma key para retirar o fundo, está preparado no OBS. A partir daí, eu vou jogar para o Google Meet ou para o Zoom, e aí eu vou ter a apresentação nesse formato que está aqui. Acho que está até destacado aqui, o quadrado que eu estou, que é o quadrado da imagem. Esse é o quadrado que eu posso movimentar dentro dele e vai gravar a minha imagem, vai captar a minha imagem. Por trás dele tem
o quadrado que agora está selecionado, em vermelho, que é o quadrado da apresentação, que eu vou usar o PowerPoint. Então, é uma camada PowerPoint, a segunda camada a imagem e a configuração Chroma Key para sobrepor a imagem ao PowerPoint. Quando isso está pronto, eu utilizo um recurso câmera virtual. Abro o Google Meet, ou então o Zoom, e altero a minha câmera. Da câmera do notebook, ou que você usa no desktop, da sua câmera comum, você altera a sua câmera para câmera virtual. E essa câmera virtual, ela capta a imagem que está no Zoom. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, tanto a minha quanto a da apresentação, ela está no Zoom. Ela está organizada como vocês estão vendo agora no Zoom, não, perdão, no OBS. Ele está organizado no OBS, como vocês estão vendo agora. Quando eu vou para o Zoom ou para o Google Meet, eu apenas seleciono, ao invés da câmera comum, eu seleciono a câmera do OBS. E aí eu uso a imagem do OBS. Vou mudar de novo. Muito bom, excelente, gostei. Voltei para o Google. Só uma observação em relação a isso. Ontem mesmo eu testei uma aula e o feedback dos alunos foi excelente. Professor, que formato é esse? Alguns, como você faz isso para ficar pequenininho essa imagem? Quero fazer nas minhas aulas também. É realmente um atrativo a mais para nós, enquanto docentes, prepararmos uma apresentação nesse formato. Deixa bem mais dinâmico do que a tela simplesmente com a apresentação estática. Tem mais perguntas? Vamos às pesquisas? Sim, professor Genaro quer fazer uma pergunta. Sim. Pois não, Genaro, pode ligar seu microfone. Genaro? Então, não sei, ele pode estar com algum problema no fone. Ah, tá. Ele está perguntando aqui no chat. Ele está falando. Tem uma pergunta. O que você vê, Fabrício? Tô com. Ele está querendo saber o que você vê. O que eu fico vendo quando eu estou apresentando, será que é isso? É isso. Como é que você sabe a posição? Porque você estava à frente daquela data, né? Teve que sair de frente. Pronto, exato. Agora, eu fiz também em fase de teste, que não tem muito tempo que eu estou montando essas apresentações para esse formato à distância. Agora eu estou usando o notebook, eu estou na frente do notebook e coloquei aqui um subterfúgio, ó, o celular aberto também no Zoom. Então, eu selecionei para ficar exibida a imagem do Zoom e coloquei o celular de lado. Então, quando eu quero ver como está aparecendo a imagem no Zoom, eu acompanho pelo celular, porque no computador fica a imagem do PowerPoint. Aí eu não consigo me ver, nem consigo ver ninguém. Eu deixo a imagem do PowerPoint no computador e acompanho pelo celular de lado o que está sendo transmitido para o Zoom ou para o Google Meet. Será que foi? Exponha, ó, viu o comentário lá agora. Ok, perfeito. Então, vamos às pesquisas. Sim. Abri o Google aqui, normal. Eu posso digitar, só para encontrar. Google Imagens. Ó, aqui eu tenho categorias. Vocês conseguem ver o mouse? Conseguem ver, não? Sim, perfeitamente. Pronto. Aqui eu tenho categorias. Eu vou escolher imagens. Então, eu já entrei no Google Imagens. Veja, aqui tem todas. Eu estou no Google Imagens. Vamos supor que eu queira pesquisar uma imagem de quê? De um carro? Uma casa? Podem dizer. De um carro. Ou de um carro esportivo, que é mais interessante. Então, vejam, apareceu aí diversas imagens de carros esportivos. Eu posso filtrar essa imagem de diversas formas, indo aqui, ó, em ferramentas. Ele me abre um grupo de opções. Eu posso filtrar, por exemplo, pelo tamanho. Eu quero apenas imagens grandes. Quando eu clico aqui, ele aplica um filtro na busca e eu tenho apenas imagens grandes. Se eu for abrir aqui, cada uma dessas,
eu vou ter uma imagem em alta definição. Não sei se dá para ler aqui, ó, 1280 por 720. Todas são imagens grandes, eu não tenho imagens pequenas aqui, ó, 1280 por 720, que é o tamanho de alta definição. Ao invés de selecionar o tamanho grande, eu posso colocar qualquer tamanho. Imaginem que eu estou querendo uma imagem da cor azul. E aí ele vai me mostrar carros esportivos com um filtro azul. Vejam que eu já especifiquei muito. Eu quero ver carros esportivos, mais uma imagem em preto e branco. Imagens de carros esportivos com tons de cores preto e branco. Quando eu deixo qualquer cor, ele pesquisa todas de uma vez só. No meu caso, particularmente, quando eu vou pesquisar, como eu gosto de adotar esse estilo cartoon, eu busco aqui, ó, carros, vou deixar esportivos, ver se aparece. Aí eu busco cartoon. Então aparece um desenho de um carro, formato cartoon, porque eu não quero juntar imagens reais com imagens de desenho. Aí eu busco aqui em cima, sem ser pelo filtro, cartoon. Dentro de ferramentas também, eu posso utilizar, na seção cor, imagens transparentes. O que seria imagem transparente? Seria a imagem sem o fundo. Se eu quiser usar simplesmente essa Ferrari, essa Ferrari aqui, ou um carro como esse aqui, sem o fundo. Geralmente, a imagem que é sem o fundo, ela fica com esses quadradinhos aqui, ó, do lado. Então, essa imagem não tem fundo. Eu salvo essa imagem aqui e copio ela e colo ela na minha apresentação, ela não vai ter fundo. E isso, dependendo da imagem, é bem mais interessante. Outra forma de eu pesquisar imagens que também não tem o fundo é digitar aqui, ao invés de marcar transparente, eu posso deixar qualquer cor e digitar aqui PNG. PNG é o formato de arquivo de imagem que não tem fundo. Então, vai aparecer imagens diversas aí também, sem o fundo, porque eu utilizei aqui PNG na minha busca. Outro critério que pode ter usado na ferramenta é o tipo de imagem. Eu posso buscar aqui, alguém perguntou, como eu acho esses GIFs? Eu posso buscar aqui no tipo, ó, tipo de imagem. Qualquer tipo, eu busco aqui GIFs. Quando eu busco GIFs, eu vou ter imagens que se movimentam. Deixa eu ver se vai abrir, ou pelo menos deveria... Ó, tá aqui, tem uma movimentação. Ela ilumina. Ela deve ter algum tipo de movimento, já que é um GIF. Vejam, a imagem de um carro que está em movimento. Nessa busca, eu escolhi GIF. As imagens que vão aparecer para mim são todas GIF. Ou o critério eu posso utilizar aqui embaixo, ou eu posso utilizar na própria busca. Deixar aqui desmarcado e carros esportivos, GIF. Ele vai fazer também uma busca de carros esportivos no formato GIF. E aí vocês vão ver também que a imagem vai se movimentar. Eu tenho os dois carros aí se movimentando no formato GIF. Seja na própria busca, quando eu digitar, ou seja na seção ferramentas. Inclusive, eu posso buscar também até pelo tempo, se eu quiser imagens mais atuais, do último ano, da última semana. Então, a pesquisa do Google Imagens, depois que você escolhe a categoria imagem, você pode escolher várias outras categorias, como tamanho, que eu mostrei, a cor que você quer, preto e branco, transparente. Ah, eu quero imagens mais voltadas para o verde. Eu quero trazer alguma coisa relacionada ao verde. Eu posso escolher isso na minha busca. Não, eu quero algo relacionado ao vermelho. Então, vejam como essa pesquisa é específica. Eu estou pesquisando carros esportivos, ou melhor, GIFs de carros esportivos vermelhos. Então, eu consigo especificar muito o meu critério de busca
para encontrar a imagem que mais se adapta ao conteúdo da minha aula. E aí vocês podem buscar isso aqui de maneiras diversas de acordo com o conteúdo. Filtrar pela cor, filtrar pelo tipo, filtrar se ela vai ser sem o fundo ou com o fundo. Inclusive pelos direitos. Aqui está o filtro dos direitos. Ó. Tamanho, cor, direitos de uso. Eu tenho sem filtro de licença, marcadas para reutilização, ó, marcadas para reutilização não comercial com modificação. Esses critérios são do próprio Google. Marcadas para reutilização não comercial, então eu tenho um conjunto de imagens que podem ser utilizadas com o devido crédito não para atividades comerciais, então utilização não comercial, eu posso filtrar esse critério por aqui. Geralmente eu deixo sem filtro de licença e, dependendo da imagem, eu vejo se tem direitos autorais ou não. Como normalmente, no meu caso, e talvez na maioria de vocês, não usem essas imagens para finalidades comerciais, elas não vão entrar no caso de quebra ou de ofensa de direitos autorais. Sempre que possível, é interessante fazer a atribuição. Eu não faria no mesmo slide, ou talvez uma letrinha muito pequena essa atribuição, porque vai quebrar a continuidade do seu slide. Se puder ser feito no final, como geralmente se faz, em filmes, em programas de TV, etc., eu acredito que atende esse critério, mas não sou especialista na área de propriedade intelectual, mas acredito que atende esse critério com tranquilidade. A partir dessa pesquisa aqui. E tem outro critério interessante, que é a partir do Google Imagens. Se nós, por exemplo, buscarmos uma imagem como essa, carro esportivo, eu vou aqui e escolho fazer o download desse aqui, por exemplo. Eu busco, eu vou salvar. Outra possibilidade. Ver se eu consigo. Não sei se vai aparecer nessa tela para vocês, mas tem como buscar a imagem por outra imagem. Eu posso copiar a imagem e jogar ela no Google. Ó, vê que aparece aí, ó. Solte a imagem aqui. Então, eu posso arrastar uma imagem, soltar essa imagem aqui na pesquisa e o próprio Google vai buscar. Eu arrastei a imagem, soltei, e ele fez uma busca pela imagem. Veja que ele encontrou. Encontrou a imagem que eu soltei e encontrou diversas imagens similares. Às vezes nós encontramos uma, não, esse carro, rapaz, esse carro está aqui, eu queria usar ele numa aula, mas ele está muito de frente. Se tivesse esse carro de lado, seria perfeito. Você arrasta a imagem, solta ela aqui dentro da pesquisa do Google. Vejam, eu pesquisei pela imagem, eu arrasto a imagem, solto ela aqui dentro, e aí eu consigo encontrar o mesmo carro, por exemplo, como eu queria, de lado. Está aqui ele. Na pesquisa inicial ele não apareceu, mas como eu queria o carro de lado, eu joguei a imagem lá e ele buscou todas as imagens similares a essa, provavelmente por inteligência artificial do Google. Mais dúvidas? Sim, temos mais perguntas aqui. Eliane Oliveira pergunta como usar a janela para o intérprete de Libras, onde encontra tais informações e qual programa? Para o intérprete de Libras, como ele não vai utilizar áudio, fica mais fácil ainda. A organização é a mesma. É tanto que quando eu fiz a primeira montagem, as pessoas já falaram, deixa eu interromper isso aqui para eu voltar. Quando eu fiz a primeira montagem, as pessoas já falaram, ficou igual o intérprete de Libras. Quando você fica pequenininho no formato lá do canto, é exatamente essa configuração que é utilizada para o intérprete de Libras. Essa, por exemplo, eu fiz no programa OBS. O mesmo, a sistemática de montagem é a mesma. Você vai colocar lá uma câmera para um intérprete de Libras, ele vai ficar interpretando na frente dessa câmera e, ao final, na segunda tela, você coloca a apresentação, ou no caso do show, por exemplo, ou no caso de uma aula ao vivo, por exemplo, ficaria o vídeo que vai ser transmitido. Então, eu coloco em um plano a imagem do vídeo, que vai ser jogado na tela
verde, nesse caso, eu vou precisar usar o chroma key para isso. O vídeo vai ser jogado na tela verde e a imagem do tradutor de Libras vai ser jogada numa tela que vai ficar na frente do vídeo para dar esse efeito, que o tradutor ele fica na frente do vídeo que está atrás, projetado na tela a partir do chroma key, e eu tenho o efeito daquela imagenzinha da pessoa pequena. É exatamente a mesma configuração. Uma tela para a câmera, uma tela para a apresentação, configuração do chroma key para a apresentação ficar na frente a câmera ficar na frente da apresentação do PowerPoint, e aí eu jogo isso como câmera virtual para o Zoom, ou para o Google Meet, ou para o YouTube. Posso fazer isso também a partir do OBS. Perfeito. Então, sobre esse fundo verde, tem uma pergunta aqui do professor Wilfredo. O tecido, pano de fundo, alguma dica de cor, material, etc.? Eu não lembro bem o material específico desse tecido, mas eu acredito que a maioria deles dê certo. Quando eu fiz a pesquisa inicial, foi um amigo que disse, rapaz, eu disse, como é que eu faço isso? Ele me disse, tem um cara, amigo meu, ele pegou um pano na casa dele, verde, e pregou com prego na parede da casa dele, agora ele está dando aula, tal. Então, não é uma coisa muito tecnológica, tanto assim, não é uma coisa muito rebuscada. Provavelmente, se for um pano verde, principalmente um verde mais vivo, não seja tão claro ou tão escuro, seja só uma cor viva, ele vai servir perfeitamente. Mas atentem o seguinte, não precisa necessariamente ser verde, é possível fazer com um pano branco, um pano azul, sendo que eu não tenho conhecimento técnico sobre isso, acredito que o verde dá o efeito melhor. Você tem um pano verde, pode ser colocado num tripé, ou num guarda-roupa, numa parede, no seu escritório, no lugar que você tem, pode ser um verde vivo, e você estica o pano para que ele tenha um efeito melhor, você estica o pano para que a imagem fique como se fosse por cima dele, e você vai ter esse efeito tranquilamente. Só configurar chroma key. Talvez no YouTube tenha muitos tutoriais também, como configurar chroma key no OBS. Vai ter muito passo a passo, dizendo, clique aqui, aperte aqui, etc, etc. Foi no YouTube que eu aprendi. Então, Robson Filgueira está falando que pode-se também pintar a parede de verde. Pode também. A tela vai buscar a cor lá que tá atrás. Se for uma parede verde, já está feito o seu estúdio permanente. Isso. Enaí, eu acho que é assim que se pronuncia, Enaí Taveira da Cunha, ela está perguntando, professor, você está filmando com a câmera do computador? Estou filmando com a câmera do computador. Eu estou na frente, coloquei o notebook aqui em cima de uma estrutura, estou com o notebook, então o que está me filmando aqui é a câmera do notebook. O que aparece por trás é a configuração da apresentação que eu fiz pelo OBS. Mas pode ser qualquer câmera, até câmera do celular tem como fazer. Aí aqui são muitos agradecimentos e elogios. Professora Aurélia Carla fala, né, dicas valiosas para facilitar a nossa vida docente. Obrigada, professor Fabrício. Nada, disponha. Dica da Eliane Oliveira, ela está dando uma dica, ela fala, dica tecido Oxford com 4 larguras, comprei um azul e preto, tem todas as cores. Ótimo. Pronto, perfeito. Isso. É isso, Fabrício. As perguntas, eu acredito que não temos mais no YouTube e também aqui na sala, também não. Parabéns, muitos parabéns, professor Isabel, parabéns, professor Fabrício, professor Robson também, elogiando, todos muito felizes, porque realmente essa sua oficina foi maravilhosa para a gente compreender que o PowerPoint não é suficiente, né? Assim, ele, como aquela carinha amarela, né? Que você apresentou lá no início. Exato. E dessa forma, tanto nós mesmos, os slides, nós ficamos felizes, nós professores ficamos felizes e os alunos com certeza ficarão ainda mais, porque quebra aquela monotonia, né? Então, eu deixo os meus agradecimentos, deixo os meus contatos também, caso alguém queira entrar em contato. Alguma dúvida, eu vou também responder no que eu puder ajudar com prazer. E quero agradecer muito o convite.
para ter participado desse evento, poder ajudar, dar algumas contribuições para melhorar as nossas aulas e para melhorar as nossas apresentações. E eu gostaria de lembrar a todos que estão aqui nos assistindo que a gente vai ter também um webinar que vai acontecer, um webinar, né, no dia amanhã, né, 28 de agosto, às 19 horas, das 17h30 às 19 horas, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e seus alcances, uma visão jurídica e acadêmica, que vai ser proferida pelo professor Cássio Leandro, tá certo? E também vamos ter outras programações aí que seguem, né, no nosso webinário aí, que vai ter hoje, logo mais à noite, das 18h30 às 21h30, nós teremos a oficina 4, que é o uso do Google Meet para atividades síncronas e visão geral sobre o Google Classroom, com o professor André Gustavo. E segue a nossa programação amanhã, das 14 às 17h30, com a oficina 5, com o Google Formulários para atividades avaliativas, que vai ser ministrado pelo professor Chico Dantas. E das 14h15 às 16h15, nós teremos um painel, cuja temática é bases de dados e conteúdos de acesso público no âmbito das universidades, que nós teremos a mediação do professor Chico Dantas com a participação do bibliotecário Neto Lopes e a bibliotecária de Pau dos Ferros, Meire Gomes. No caso, o bibliotecário Neto Lopes é daqui do campus UERN Natal. Então, professor Fabrício, muitíssimo obrigada por sua participação neste evento inovador para nós todos, porque estamos numa situação, né, igual para todo mundo, que todos nós estamos nos reinventando e acreditando cada vez mais no nosso potencial. Então, o senhor contribuiu bastante hoje para que a gente conheça ainda mais e que nós possamos nos capacitar para oferecer ainda um produto ainda melhor, né? Então, a gente vai encerrar essa sessão, agradecendo a participação de todos, do professor Fabrício, de todos que estão aqui no chat do YouTube, agradecer a todos que estão aqui na sala do Zoom. Nosso muito obrigada e vamos continuar na nossa programação, tá certo? Logo mais, às 18h30, continuamos com o professor André Gustavo. Abraço. Parabéns.